Bem-vindos. Bruno, como estás? Está tudo bem, Ruben, muito obrigado. Bem-vindo, Gonçalo Levi Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Hoje vamos dissecar este fim de semana intenso para a política na FIL e agradeço desde já teres te juntado a nós. Isto foi um fim de semana onde de repente a ideia que dava é que estavam muitos partidos ali dentro e alguma coisa havia de sair. Pode ter parecido isso para quem está de fora, mas na verdade era só um partido. Ou seja, a Iniciativa Liberal é um partido recente, temos apenas 5 anos. Eu acho que isso também é de certa forma, houve alguma decepção na percepção de como é que aquela convenção nacional aconteceu. E eu acho que isso acaba por ser um elogio à Iniciativa Liberal mais do que uma ofensa, porque eu consigo assumir dessa decepção o facto de nós estarmos num certo patamar de exigência que se calhar outros partidos com 5 anos, cujo nome não vale a pena referir, ninguém consideraria. Agora, o que é preciso perceber é que, de certa forma, se houve algum tipo de intervenções, e contra mim falo, que só falei 1 minuto e falei com alguma vimência, vamos dizer assim, com alguma verve, se houve intervenções que de facto foram um bocado mais acaloradas, eu acho que isso é fruto de um contexto de eleição interna, onde as pessoas nunca tinham sido expostas a este tipo de realidade. Estamos a falar de pessoas muitas vezes sem experiência política, e é isso que é interessante, que é, por um lado, toda a gente gosta da Iniciativa Liberal porque traz pessoas que estavam fora do espectro político, não têm os vícios, mas também muitas vezes não têm aquelas virtudes que os políticos de carreira têm, como a fluidez de discurso, etc. Mas também não têm boa audição, porque estavam todos aos berros, não é? De repente parecia que era uma sala com surdos, as pessoas tinham que gritar. A questão é, vamos lá ver, eu quando cheguei lá vi 2 microfones à minha frente, mas tinha quase 1000 pessoas em diante e uma pessoa não está... Eu pelo menos falo por mim, eu não estou propriamente acostumado. Era a emoção do momento. Eu não estou acostumado a falar perante 1000 pessoas, já em casa a ver 4 que me ouçam era muito. E portanto, o que eu acho é que muitas vezes chega-se ao palco e uma pessoa esquece que de facto há colunas que... Antes de passar ao Ruben, que eu sei que ele tem algumas coisas para ti também. Eu estou aqui, estou-me a guardar. Eu tenho uma última coisa desta primeira parte da abordagem. Eu ouvi inúmeras vezes a frase... liberal a toda a linha. Em toda a linha. Em toda a linha, desculpa. Em liberal toda a linha, calma. E a sensação que eu me dava pela forma do discurso e pelo tom do discurso é que aquilo eram muitos liberais alimentados a muitas linhas. E portanto... Bruno, sabendo eu que tu és do CDS, eu acho que tu tens de assistir aos congressos do teu partido porque é inevitável. Nós não também... temos tanta gente assim. Não se calhar fica lá para de madrugada e já não há tanta gente a assistir. Não, mas há uma pergunta por trás disto que é: qual é que é a linha a que eles estavam a referir? Onde é que está o liberal a toda a linha? O que é que isso significa, essa frase que toda a gente ouviu durante a semana inteira? Vou tentar esclarecer da maneira mais... Eu aposto na linha de Cascais. Pelo sotaque de alguns deles. Eu também vir de fato também não ajuda muito a fazer um ponto contrário a este argumento, mas na verdade é que eu acho que, vamos lá ver, a Iniciativa Liberal espalha-se no espectro político, pessoas que aceitam liberdade política, liberdade social, liberdade económica. Okay. Fundo é isto. Eu acho que é a casa dos liberais por excelência em Portugal, obviamente, e nós aceitamos todas as pessoas, mesmo que não gostem muito de uma dessas liberdades, que aceitem que quando vêm para o partido há de facto pessoas a vivenciar e que querem exercer as outras liberdades. Ou seja, quando falamos em num liberal em toda a linha, estamos a falar deste tipo de liberal. Okay. Eu considero-me um liberal em toda a linha. Ou seja, sou... Um liberal em toda a linha não é alguém que sendo de esquerda finge que é de direita. Não é alguém que sendo de esquerda finge que... Eu acho que é capaz... Eu diria assim, é capaz de não ser a melhor imagem de todas, mas é alguém que percepciona se calhar as liberdades sociais que estão mais afetas à esquerda no espectro político e simultaneamente as liberdades económicas que estão mais afetas à direita no espectro político. E é por isso que nós, quando chegámos em 2019, nos quisemos sentar ao centro. O que causou até alguma celeuma, diga-se de passagem. Mas nós estamos muito confortáveis com essa categorização. Acho que houve uma vez, salvo erro, acho que vou citar o Carlos Guimarães Pinto, que diz qualquer coisa como: se nós fôssemos um partido na Arábia Saudita, se pudesse haver liberdade política na Arábia Saudita, vamos imaginar, nós seríamos um partido provavelmente de esquerda, porque as liberdades sociais não estão garantidas lá. E, portanto, e as liberdades económicas são, como nós sabemos, acho que aquilo praticamente nem tem impostos. Não tem.
Em Portugal é o contrário, ou seja, os liberais tendem a distribuir-se no espectro político pelos países da Europa e pelos países do mundo consoante o contexto socioeconómico onde vivem. Em Portugal, de facto, as liberdades sociais estão, grosso modo, e mérito seja dado aos partidos que existiram antes da Iniciativa Liberal, porque não foi necessário um partido liberal em si para conseguir essas liberdades, mas as liberdades sociais estão, pelo menos, garantidas constitucionalmente e legalmente, juridicamente falando, mas as liberdades económicas, e é por isso que depois o nosso discurso e todo o nosso métier mais político está focado aí, as liberdades económicas estão completamente fora. Mas não existe. Força. Não existe a sensação de que hoje em dia questões sociais, principalmente questões de género, questões de igualdade, questões de comparticipação, de cotas, tudo aquilo que está cada vez mais na berra, às vezes não parece que acaba por ser algo que, embora seja garantido cá em Portugal, já não está assim tão garantido, tendo em conta que há uma fatia da nossa população que diz: nós agora queremos que esta alteração seja feita. Por exemplo, a questão das casas de banho, as casas de banho mistas. É uma questão que é importante para uma fatia da população. Por isso, nós dizermos que em Portugal as liberdades sociais estão todas elas já garantidas, não sentes que podemos estar a chegar a uma fase, e desculpa, estava a Não, à vontade. Ele é liberal. Sim, à vontade. Não sentes que podemos estar a chegar a uma altura em que algumas dessas liberdades que nós estamos a dar como garantidas, se calhar daqui a 10 anos, vamos olhar para trás e vamos dizer: como é que nós na altura achávamos que estava tudo garantido? Sinceramente é uma pergunta difícil. Eu não gosto muito de futurologia, nem me considero a pessoa mais apropriada para fazer previsões adequadas, mas eu sinto mais isso, por exemplo, sinto mais isso com o caso do Dave Chappelle no Sim. Netflix. Ou seja, são temas onde eu estou, como gosto bastante de Dave Chappelle. E eu também gosto. Pronto, exato. Ele disse a ti. Sim, Obrigadíssimo, Ruben. Ou seja, eu sinto mais isso no humor, por acaso. E até é uma pessoa de esquerda que normalmente faz o contraponto em Portugal daquilo que é a liberdade do humor, onde é que estão os limites do humor, que é o Ricardo Pereira. É uma pessoa que claramente afeta à esquerda, e eu tendo a concordar com ele. Eu acho que não há nada que ele diga nesse espectro que eu discordo. Eu acho que há uma tendência da sociedade, que eu acho que vem, de certa forma, quase com o advento das redes sociais, para a interpretação literal daquilo que é dito e daquilo que é escrito. Que no fundo é uma infantilização do discurso, não é? Quer dizer, perceber... Eu entendo, mas o ponto aqui é: estão a ser exigidas mais liberdades. Ou seja, eu quero saber é, dentro da iniciativa liberal, se existe a sensação de que, neste momento, a nível de liberdades sociais, Portugal está bem. E eu digo: mas temos agora uma fatia da população que diz que não. Qual é a posição da iniciativa liberal face a isso? Eu posso falar, falo em nome próprio. Eu sinceramente neste momento acho que as liberdades sociais, grosso modo, estão garantidas. Okay. Neste momento estão garantidas. Claro, isto não quer dizer que não haja circunstâncias e momentos em que novos problemas sejam suscitados. Que são pontuais, algumas delas. Mas em que esses temas sejam suscitados e que não haja, e é necessário, uma espécie de progresso social nessas vertentes. Agora, neste momento, eu acho que em Portugal, aliás, de certa forma, contrariamente àquele tradicionalismo que é muitas vezes associado ao nosso país, eu acho que nós temos direitos sociais bastante progressistas. Eu concordo, aliás, que me dizem que o racismo está pior do que alguma vez foi, eu fico... Não, pronto. Olha que não está. Olha que não dá, porque eu agora estou muito limitado com aquilo que eu posso comprar. E antes podia-se comprar coisas que hoje em dia já não. E ainda bem, estás a ver? Ou seja, o que eu digo é sempre um risco quando nós assumimos que não, nós estamos bem. Eu acho sempre que está tudo mal, mas eu sou um fatalista. Eu acho que vai tudo correr mal no fim. Mas há uma pergunta que eu vinha antes. Nós temos que fechar a parte da convenção para depois passarmos para a outra. Mas ainda não vi. Ainda há coisas para fazer, mas íamos pegar neste ponto das liberdades. O que é que, para alguém que neste momento olha para o país e tem agora uma nova liderança e tem um novo fogo que sai de uma convenção, não é? O que é mais prioritário? A liberdade económica ou a liberdade social? Analisando que acabaste de dizer que a liberdade social está mais ou menos garantida em Portugal. Diria que sim. Eu acho que vamos... Olhando para o país. Só fazendo um pequeno ponto prévio. Nenhuma liberdade está garantida e é preciso sempre manter os checks and balances para que elas se mantenham, não é? Se nós deixamos de supervisionar o exercício dessas liberdades, é meio caminho andado para alguém tomar conta delas. Pronto. E aí deixam de ser liberdades e passamos a viver num regime que não é aquele onde estamos. Agora, respondendo concretamente à pergunta, eu acho que claramente o tema é a liberdade económica para nós. E falo de mim, aliás, ainda antes
ainda antes de começarmos, estava a falar exatamente desse ponto. O que me traz, na verdade, para a política, a minha primeira experiência a sério laboral, apesar de ter tirado o curso e o mestrado cá em Portugal, foi em Londres, onde estive praticamente 2 anos, e quando volto é o contraste entre aquilo que era a minha liberdade económica em Londres, como pessoa que não sabia nada, não é? Tinha acabado de chegar, não tinha nenhuma skill, nenhuma habilidade, tirando a minha habilitação académica, não tinha nenhuma capacidade laboral, e depois chegar a Portugal, mas tinha uma qualidade de vida enorme, é aí que eu quero chegar, ou seja, eu conseguia com o meu salário ter uma qualidade de vida claramente assinalável, acima da média, sim. muito acima da média do português médio, e depois chegar a Portugal com 2 anos de experiência e ser absolutamente arrasado. Para já fizeste uma coisa errada na política. Não, toda a gente sabe que os jovens dos partidos estão unificados diretamente para os grupos parlamentares. Isso, é verdade, é verdade. O PS faz isso e, portanto, não percebo o que é isso de trabalhar antes de ir para a política. Não sei, 6 anos ou assim para ser assessor. Foi um erro. Claramente um erro. Pronto, com 6 anos no PS estavas como secretário de Estado. Não é preciso. Há casos em que nem é preciso 1 ano no PS para já estás com... Aliás, já não estava como secretário de Estado. Já não estava. Já saí, mudei de ideias, afinal vou agora para Londres. Ruben, queres puxar aí os temas que tens da... Opa, temos aqui algumas coisas para ti. Ruben, não, tens de comentar algumas coisas. É assim, eu tomei a liberdade de recolher alguns vídeos que eu vi assim um pouco espalhados pela internet, que eu já enviei para a nossa produção. Por acaso houve vídeos? Houve um ou outro. Opa, há um deles, eu não vou já dizer qual é, quando ele passar eu vou dizer, este aqui mexe muito comigo. Há um deles que eu já vi mais de uma dezena de vezes e não estou a brincar. E não é chato, aliás, ainda há pouco eu mostrava ao Bruno, eu vi 2 vezes, eu mostrei uma para mostrar ao Bruno, o Bruno a meio do vídeo disse, já vi. Obrigado. E assim que terminou, eu pus novamente e ia fazer quase um ad-lib, porque eu já decorei aquilo. Já decoraste. Porque acho muito engraçado. Vamos a isso, então. Por isso eu ia pedir agora à produção só para vermos aqui alguns dos vídeos e vamos comentando um a um até. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde liberais. Isto é espetacular. Isto é espetacular. Bom dia, liberais. Impressionante isto. Impressionante este céu azul. É um orgulho ver este mar. É emocionante. Boa tarde, liberais! Boa noite, queques! Liberais! Eu tive um sonho de ter um país liberal! Isto que estamos a viver hoje é um sonho. Somos liberais e por isso somos insubmissos. Somos exigentes e por mim falo um bocadinho chatos. Ser liberal, ok, mas eu sou emocional. Gonçalo. Posso começar, Nuno? Jé, por favor. Fui achando que isto estava-se tudo a transformar em arroz, como eu lhe costumo chamar. Arroz. Temos aqui o primeiro vídeo, não é? Eu Aparentemente, as pessoas estavam deslumbradas. Isto é um meme, obviamente, mas o que é que se tira daqui? Eu repito, eu volto a relançar o repto que vejo os congressos do teu partido e dos outros partidos, agora fora de brincadeiras. Todos os partidos têm momentos caricatos nos seus congressos e atenção, alguns daqueles momentos são simplesmente humorísticos. Acho que há ali momentos que têm mesmo genuinamente piada e as pessoas tinham o objetivo de fazer uma piada com isso. Eu queria fazer uma tem pergunta piada. mais política. Entala-me. Era Não, isso que queria dizer. nem era entalanço, era uma pergunta genuína. Ou seja, eu estou habituado a congressos onde os partidos elegem nas bases congressistas para depois representar as bases no congresso. Certo. A Iniciativa Liberal aparentemente tem uma convenção completamente distinta. Um plenário universal. A plenário universal quer dizer que, e essa Ok, parte eu acho que não passou cá para fora, e portanto eu queria perguntar-te isto, abre as portas a qualquer um membro do partido que pode lá chegar, não tem que ser eleito congressista, porque aquilo não é um congresso, Não é? pode pedir a palavra e de repente tem 60 segundos para o que lhe apetecer. No não é? fundo é isto. Portanto, isto exato. depois leva a uma democracia plena, mas leva a isto. Então, pá, eu sou uma listada na Iniciativa Liberal, eu tenho direito a 1 minuto em palco. Podias fazer. Posso aí fazer um open mic de 1 minuto então. É mais do que o que o Diogo Faro tem neste momento. E graças a Deus, a vida é justa. Mas é isso, é exatamente isso. Ou seja, nós temos um plenário universal, é exatamente aquilo que disseste, e portanto nós não elegemos congressistas. Qualquer membro, desde que tenha as cotas em dia, inscreve-se na convenção, desde que esteja inscrito na Convenção Nacional, E pode há chegar e mínimo de inscrever-se para tempo, falar. tipo, tens de estar inscrito no mínimo há X tempo para poderes vir falar. Tens de estar inscrito e
antes de uma determinada data, que é para depois, há uma data X a partir das quais as inscrições da convenção fecham, Ok. que é para sabermos estimar quantas pessoas é que vão. Mas, por exemplo, se o Diogo Faro, como estávamos a falar agora, se inscrever e se quiser lá ir falar, ele pode. De facto pode, exato. Se o Diogo Faro quiser fazer-se Inscrever, membro pagar as desse- cotas e tudo Exatamente. mais, pode ir lá. Agora, eu duvido que ele queira. Sim, não duvido, mas é por uma acaso, na possibilidade. verdade não duvido, não tenho muitas dúvidas nesse aspecto. Esperar que não queira. Outra pergunta. Todos podem votar também. Portanto, todos podem falar, votar. todos podem Podem falar votar. e todos podem votar. Queres lançar o segundo vídeo? Opa, sim. Vamos Sim, a sim, isso. sim. Vamos a mais um que eu também gosto muito. Porque liberal não é conservador. Liberal é em toda a linha. Queres liberómetros? Aqui estou eu. Discuto contigo quando quiseres. Gonçalo, o que é um liberómetro? Um liberómetro é um instrumento, estou a brincar. Um liberómetro, ou seja, no fundo, que esta minha cara amiga Ana Madalena Leitão estava a tentar fazer. Beijinho, Ana, beijinho. Estamos muito solidários aí. Porque afinal de contas as pessoas não sabiam que liberal não é conservador. Mas atenção, que essa frase está bastante accurate. É de facto verdade que o liberal não é conservador. Mas ela não precisava daquela emoção toda. É isso. Eu Deixou-se levar. repito, eu acho que as pessoas. Temos de ver, as pessoas têm um minuto para falar. E como perceberam, tem muita coisa para dizer, como qualquer bom liberal. Claro. Tem muita coisa para dizer, eu que o digo. E portanto é impossível, perante uma plateia tão vasta, uma pessoa condensar a mensagem e muitas vezes na emoção, que é o momento mais caloroso de atingir o pináculo do discurso, pode ser deixado levar, mas Há uma pergunta séria por trás disto, que é, todos nós sabemos que há conservadores na iniciativa liberal. Aliás, eu vi-os fugir do meu partido e, portanto, eu tenho a certeza que eles lá estão. Não são bem-vindos? a questão não Ou é têm essa. que se converter? Eu É vou- tipo cristãos novos, não é? Eu vou repetir aquilo que já disse. Isto de facto é uma boa lição de política. Vou repetir a mensagem que já tinha dado. Não há problema em que as pessoas que são, de certa forma, mais conservadoras a nível social, neste caso era exatamente isso que estava a acontecer. Era isso que estava a Era acontecer. essa a referência que estava a acontecer. Não há problema, desde que sejam liberais nas outras dimensões, que estejam na iniciativa liberal. Têm é de respeitar que, de facto, o partido defende uma série de valores. Ou seja, vamos pôr vou dar um exemplo concreto. Eu não vou de certeza, para o Partido Comunista defender que o modelo económico devia ser capitalista. Certo. Ok? Mas há católicos. Eu não estou a dizer- Há católicos no PCP, por É verdade, exemplo. é verdade. Mas nenhum deles, o que eu estou a dizer é, nenhum deles vai impor ao Partido Comunista que comece a articular-se com a Diocese de Lisboa Claro, sobre o que quer que respeita. seja. Pronto. Ou seja, os católicos do Partido Comunista, que há, e eu de facto conheço alguns até, os católicos do Partido Comunista respeitam a laicidade do Partido Comunista, que na verdade depois não é muito laico. Aquilo tem ali um one-man show, e um homem providencial, um homem novo, e normalmente é o ditador de serviço. Ou seja, as pessoas mais conservadoras a nível social que queiram vir para a iniciativa liberal têm de simplesmente compreender que a iniciativa liberal defende uma série de bandeiras que não são negociáveis. E não são mesmo negociáveis. Quais é que são essas bandeiras? A iniciativa liberal não vai deixar de defender o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não vai. É um ponto de honra. É definição. Ou seja, somos liberais em toda a linha. Essa é a parte da linha que estava... Mas achas- Estou a dar um exemplo. Achas que hoje em dia, eu se calhar estou um bocadinho fora da realidade e admito que possa acontecer, mas eu acho que já ninguém põe isso em causa. Quer dizer, Eu também... vamos lá. quando olho para conservadores não tem matéria. Tipo, agora há um ponto importante que é a eutanásia, Certo. onde eu aí vejo realmente que só ou se avança ou não se avança. Certo. Agora, em relação ao casamento homossexual, Não. felizmente isso está ultrapassado. Atenção, eu não estou a dizer que o exemplo não estou a dizer que a Ana Madalena Leitão se estava a referir Em relação, especificamente a esse em ponto. relação à eutanásia, qual é a posição mas que pronto. tu achas que a iniciativa liberal deve ter? A posição da eutanásia deve ser favorável à eutanásia. É uma liberdade individual. Acho que é muito difícil sequer. É um tema muito complicado de falar, sinceramente. É um terreno altamente pantanoso porque. Mas nem aí vocês perdem o vosso sentido liberal. Eu acho que não, porque é exatamente isso. Só a ideia de eu sequer conceber uma possibilidade de eu querer terminar com a minha vida, para mim é inverosímil. Ok. Mas imaginar que há pessoas num estado de sofrimento tal em que isso é possível, eu compreendo. Agora,
uma coisa é dizer, posso dizer por posição de princípio, não é o meu caso, mas vamos dizer por posição de princípio, vamos imaginar que eu não gosto de eutanásia. Mas se vou para a iniciativa liberal, eu tenho de estar consciente de que a iniciativa liberal vai defender o direito à eutanásia. E portanto, é quase como eu vou escolher o partido porque me representa na larga maioria das minhas convicções e há aqui umas cedências que eu vou ter que fazer. Mas isso é óbvio. Internamente, essa luta vai continuar a existir. Escusava é de ser tão pública, não é? Não, primeira coisa, respondendo à tua questão, sim, mas se eu quiser um partido que defenda exatamente as minhas convicções a 100%, eu fundo um partido onde só eu milito. Sim. Ponto final. Sim. Acho que ninguém que milita num partido ou que é membro de um partido vai dizer eu concordo com tudo o que eles dizem. A questão é que o espectro é muito largo, não é? Vai da esquerda à direita, já falámos isso há bocado. Certo. O espectro é... E daí o fracionamento. Mas também há uma oferta vasta de partidos a competir entre eles exatamente por essa militância. Mas sim, ou seja, ninguém em todos os momentos concorda com as posições do seu partido. Mas eu diria que uma pessoa que tem interesse na política tem de militar num partido onde 85% das coisas que são defendidas, uma pessoa está confortável. Digo eu. Pronto. E isso existe atualmente. Isso era a minha luta. Ou seja, Coutinho Figueiredo disse na sua última entrevista enquanto líder, e deixa-me dizer-te que deixa saudades, desejo felicidades ao Rui, mas admito que Coutinho Figueiredo vai dar aqui um contributo novo ao espectro político português. Sim. Verdade. Obviamente vai ser uns sapatos difíceis de calçar a partir de agora, mas Coutinho Figueiredo disse: não é possível um queque ser primeiro-ministro em Portugal, mas em tentativa liberal é possível ir para o governo. Isto para ti faz-te sentido? Depois do que aconteceu nesta convenção, o partido sai reforçado e com essa ambição? Eu acho que sim, vamos ver. Usando até uma analogia do José Cardoso, que foi o terceiro candidato mais votado, ele dizia. Só havia 3, não é? Só havia 3. Pronto, eu estava à espera que o Ruben fizesse a punchline. Não, eu deixei porque eu fiz. Deixaste, pronto. Estamos a enaltecer, tudo bem. Com menos de 5%. Atenção. E já Mesmo agora assim, o meu teve mais. Participou. Mesmo assim, atenção, menos de 5% é bom. É 5 vezes mais que o CDS teve. E portanto. Sim. Isto é um bom ponto. Atenção. Mas atenção. E há aquela velha máxima de se não podes ajudar a bater a palha, o que importa é participar. Exatamente. E ele fez a parte dele. O meu cumprimento ao José Cardoso, que comportou-se muito com dignamente durante toda a campanha, mas usando a analogia dele, que dizia que era entre arroz e arroz, os outros 2 candidatos, incluindo aquele que eu apoio. E portanto, isso é interessante, porque se nós formos somar, portanto, o Rui teve 52, a Carla teve 44, não é? Sim, Portanto, por aí. nós temos 96% do partido concorda no arroz. Ok. Ou seja, eu não acho que o partido. O que nós tínhamos ali era diferentes modelos de governação e assim, acho que isso ficou muito fincado, era muito interno. E o país gosta de arroz? Eu acho que o país cada vez Eu mais trazia gosta aqui- de arroz. Pá, eu trazia aqui uns queques. Estás à vontade. Mas se calhar com essa resposta, a partir de agora, a tentativa Não. liberal não vai ser queques, vai ser mais arroz, é isso? É isso. Sim, não, pode ser não, um eu bolo de acho. arroz. Aliás, eu vou aproveitar porque não se viu bem, mostrar aqui na câmara central que estão mesmo aqui 2. É verdade. O que eu acho que é uma falta de respeito, porque são 2 queques, mas nós somos 3. Somos 3. Ou Que é seja, verdade. Não sei se isto é a dizer que o nosso convidado não vai comer, se é dizer que Eu já sou o queque de já serviço. comeste, se é dizer que eu preciso fazer dieta. Não, mas aparentemente. Ficou aqui um mau ambiente agora, Fica não aqui. vou continuar. Eu, por Achei acaso, bom eu tom. confesso que não concordo com o Coutinho de Figueiredo. Eu acho que Portugal já tem um queque como primeiro-ministro, ok? Não é de Campo de Ourique, é de Campo Lido, mas ele também tem que se dar com os 2 lados. Agora, eu não. Foi para a cabeça. Eu espero que não levar um processo do Dr. António Costa por isto, mas a questão aqui que me salta à vista é que falaste em arroz, mas colocando isso em projeto, em ideias para o país, o que é que o país pode esperar desta iniciativa liberal e se tem a ambição de ser governo, o que é que isso quer dizer? Eu acho que nisso o Rui, acho por acaso, e também é um dos motivos pelo qual eu apoio, foi o candidato mais claro desde o início. A missão estratégica global que ele apresentou tinha uma visão claramente focada em problemas internos e que têm de ser resolvidos, e também uma visão para o país. Até porque, vamos ver, houve uma guerra na Ucrânia, há uma espiral de inflação, o programa eleitoral que foi sufragado já não tem o mesmo tipo de, vamos dizer, acutilância sobre os temas da atualidade que tinha quando foi sufragado, não é? E, portanto, o Rui nisso trouxe temas como, eu acho que são altamente prementes, sobretudo para pessoas da minha geração, como a habitação e o ambiente.
no ambiente, sobretudo o foco na energia, até porque a dependência do gás russo da União Europeia, obviamente, vai nos trazer enormes custos a todos. Ou seja, eu acho que o que se pode esperar da iniciativa liberal, e é isso que eu estou convicto que o vai trazer, é, primeiro, união no partido. Acho que o discurso dele foi exatamente nesse sentido, e estou plenamente convicto que depois do domingo, tudo, o que quer que esteja mais... vamos dizer, toda aquela reação calorosa durante a convenção, acho que é fruto exatamente do ato eleitoral e do cenário, é uma sala gigante, um pavilhão com milhares de pessoas a assistir, o país inteiro a falar e a comentar, e simultaneamente vai continuar a vincar aquelas que são as nossas ideias base, que é mais liberdade política, mais liberdade sobretudo económica, ou seja, continuar a reforçar as descidas de impostos. E isso vale 15%? Vamos lá ver, se em Portugal, eu no outro dia, não foi no outro dia, já foi há mais uns meses, foi na altura dos debates para as legislativas, houve um debate onde eu mudei ao trabalho, agora não me cito em decor, mas em que eu fui analisar qual é que era a taxa marginal de IRS que é necessária, que é aplicada a um português e é aplicada a um alemão, a mesma taxa marginal, que era, salvo erro, 45%. A partir de que valor anual de salário é que o alemão paga 45%, acho que eram dados de 2019, se não estou em erro, ou 20. E a partir de que valores é que o alemão paga 45% de IRS, taxa marginal, e um português. E o português era qualquer coisa como, não me citem de cor, peço desculpa, 36, 37 mil euros. E o alemão estava nos 270 mil. Está quase, está perto. Está próximo, mas não é? para o fisco português, 1.500 euros é rico, não é? Exatamente, pronto. Ou seja, e é aí que eu respondo à tua questão. Se de facto, num país onde se trata alguém que ganha quase 40 mil euros, como a Alemanha trata alguém que ganha 270 mil, acho que nenhum de nós vai dizer que são situações proporcionais, dada a realidade económica. Ou seja, eu agora não vou fazer as contas de cabeça, mas na Alemanha não é 10 vezes mais caro viver do que em Portugal. Não é? Ou nem 8 vezes. Portanto, lamento, não é um bom argumento esse, que normalmente é sempre um argumento que é usado pela esquerda económica para contrariar. Está bem, mas lá fora é mais caro. Está bem, mas não é 8 ou 9 vezes mais caro. Mas a questão aqui é, e nós estamos a chegar também ao fim do nosso tema, e agora falando de coisas concretas, muitos portugueses não conseguem perceber esse discurso. Certo. E eu acho que a iniciativa liberal, quando entrou com alguns autores bastante divertidos e mais uma vez inovadores, mas de repente há aqui o discurso económico para um país em que tem professores em greve, em que tem jovens sem emprego e sem hipótese de habitação, em que tem um sistema nacional de saúde no estado em que está. O discurso económico, quando estamos a olhar para taxas marginais e palavras tão difíceis para algumas pessoas, pode não funcionar muito bem. A questão aqui é, se focar, a iniciativa vai só focar nessa vertente económica, claro, ou vai conseguir dar resposta a estas necessidades sociais que o país neste momento atravessa? Obviamente que sim. Então, uma das coisas óbvias, agora lembro-me de ter visto uma notícia qualquer que há um número de recorde de pessoas, de crianças inscritas em colégios privados, exatamente porque a educação não dá vazão nem dá consequência às necessidades das pessoas nas escolas públicas. Ou seja, vamos lá ver, o que é o sumo que é preciso espremer é, em Portugal nós pagamos de facto demasiados impostos para a qualidade dos serviços que nós temos. E é possível baixar essa carga fiscal sem prejudicar ainda mais a qualidade de serviço que afinal não temos? Não, mas a questão é essa. A receita do Estado já é superior a 100 mil milhões de euros. É qualquer coisa como quase metade da riqueza produzida pelo país. Metade da riqueza produzida pelo país vai para as mãos do Estado. Okay. Se metade não é suficiente para gerir 10 milhões de pessoas... Atenção, a grande maioria dos países que têm 10 milhões de pessoas, a Suíça tem 10 milhões de pessoas, grosso modo, a Bélgica é mais pequena, mas todos Dinamarca, não me citem de cor, mas Suécia, seja 7, 8, 9, todos esses países, estamos a falar, são todos geridos de forma proeficiente, ainda por cima com território homogéneo, altamente, ou seja, estamos todos num pequeno retângulo no canto de uma península, não temos grandes problemas, não temos, por exemplo, os problemas regionais que Espanha tem, ou seja, não há, é de facto a má gestão. O problema aqui não é falta de dinheiro, é má gestão, porque todas as soluções, e só para terminar este ponto, desde que o António Costa chegou ao governo e até hoje, a receita do Estado aumentou, salvo erro, 30 mil milhões de euros. Eu espero não estar a falhar isto, porque acho que fui eu que fiz esta conta e tudo. 30 mil milhões de euros. Desde o primeiro orçamento dele até hoje. Não consta que os serviços estejam melhores.
Ou seja, a solução claramente não é tirar mais dinheiro para cima dos problemas. É uma forma de gestão. Se calhar não há incentivos para que os hospitais tenham uma gestão que seja o mais profissional possível e o mais eficiente possível. Eu acho que é mais uma questão de eficiência. Se calhar não há... os professores precisam de ser, obviamente, avaliados consoante a sua performance. E não têm provavelmente os incentivos, se calhar passam demasiado tempo a fazer trabalhos altamente burocráticos, como a preencher sumários ou a fazer qualquer tipo de burocracia que é obrigatória por parte do Ministério da Educação. Se calhar os polícias, alguns deles estão, a título de exemplo, atrás da secretária, quando podíamos ter pessoas da sociedade civil, civis, a fazer esse tipo de trabalhos e ter mais polícias na rua que muitas vezes fazem falta. Ou seja, há maneiras e maneiras de resolver estes problemas que não aumentam a despesa. Aumentam a eficiência. Vamos partir deste pressuposto. A despesa, existe um valor ótimo de despesa e nós não sabemos qual é. Okay? A probabilidade do atual ser o ótimo é tão próxima de zero como nós quisermos. Sim. Pronto. Então nós já sabemos que está a mais ou está a menos. Pronto. Se ela tem vindo sempre a aumentar e nunca é suficiente para resolver os problemas, é claramente excessivo. É a direção contrária. Não? É a direção contrária. Portanto, temos de encontrar os mecanismos. Até porque, vamos lá ver, quando nós tiramos dinheiro ao Estado, e essa é que é a mensagem, eu acho que essa é a mensagem fundamental da iniciativa liberal. Só há duas formas do Estado ter dinheiro. O Estado, por definição, não produz, gera. Okay? E, portanto, como o Estado não produz, só há duas formas. Ou vai ao bolso do contribuinte, ou pede dívida, que é ir ao bolso do contribuinte futuro, que é os meus filhos, os meus netos, etc. Eles têm feito as duas coisas, atenção. Eles fazem, e uma boa gestão do Estado, fora de brincadeiras, exige sempre que se faça as duas coisas. A questão é que nós empurramos com a barriga isto para os nossos, já vai provavelmente os netos, nesta altura. E ninguém quer fechar a luz, nem ninguém quer fechar a porta, e toda a gente continua a fazer o rollover da dívida, eternamente. E portanto, o que nós temos de fazer é garantir que as pessoas percebem que quando estamos a diminuir a receita do Estado, na verdade o que nós estamos a fazer é deixar mais dinheiro no bolso das pessoas. Ou seja, esse dinheiro não vai ser queimado na lareira. Depois pode entrar na economia, não é? Esse dinheiro não vai ser queimado na lareira. Aliás, com as taxas de poupança que existem em Portugal, qualquer dinheiro que um agregado familiar tenha, a probabilidade dele ser gasto em bens de consumo imediato provavelmente não vai para bens de luxo, isso posso garantir. Ou seja, bens de consumo... Não vai para garrafas de whisky e tabaco. Não, exato. Há quem ache que sim. Mas não vai mesmo. Vai para comida, vai para coisas como uma educação melhor dos filhos, vai para... ou seja, nós... E essa provavelmente é a nossa mensagem mais essencial. Eu acho que aquilo que distingue a iniciativa liberal, se calhar, dos outros partidos do espectro político que existe, é esta defesa incondicional pelo dinheiro do contribuinte. Porque, no fundo, é o contribuinte que sustenta o Estado, não é? Quer seja o atual, quer seja o futuro. É o acionista. Exato. Eu tenho uma última questão, mas, calhar, antes de fechar, passava para ti. Sim, eu ia só voltar um pouco atrás. Eu, se não me engano, há pouco estavas a falar da alteração que houve, principalmente na área do ensino, que houve um crescente número de pessoas a recorrer ao ensino privado. Não é um pouco paradoxal num país que se encontra numa situação económica com tanta gente a dizer que a sua situação financeira está cada vez mais debilitada, nós vermos que continua a haver um crescente em áreas que, à partida, se a população como um todo, digamos, estivesse mais fragilizada a nível económico, não iriam conseguir investir? Ou seja, será que estamos a criar aqui, ou estamos a ver o surgimento de um fosso social muito grande a separar os pobres, talvez isto soa um bocado popular, mas pronto, pobres mais pobres e ricos mais ricos? Vamos dizer assim, eu acho que a educação é um bem essencial. Uau. E acho que os pais não olham Qual é a a meios... posição da iniciativa liberal face a estas greves? A posição da iniciativa liberal face a estas greves, eu, sinceramente, as greves são... De facto, vamos ser sinceros, os professores ganham pouco para o que fazem. Sim. Acho que é inegável. Não é? Eu acho que é preciso todo um novo sistema. Eu não sou especialista na área da educação, vou ser muito sincero, mas é preciso todo um novo sistema, provavelmente, que envolva a avaliação dos professores e aumento dos seus salários, porque há professores... É inconcebível, num país como o nosso. No outro dia estava a ver na televisão uma professora, eu agora não me lembro dos locais, mas qualquer coisa como de Vila Real foi parar a uma escola no Algarve, Portimão. Era Portimão, pronto, também viste. Pronto, ou seja, eram 700 km. E ela diz uma coisa muito simples, que é, eu nos primeiros tempos, como Portimão, o Algarve em geral tem rendas altíssimas, fruto da vertente turística, não é? Dessa veia económica. Ela diz, eu não tinha dinheiro para uma casa e eu vivi no meu carro. Vivi no meu carro, passei a ferro e fazia ainda outra coisa. Fazia 3 atividades. Limpava escritórios para a memória. Quer dizer,
país é este? Sinceramente, país é este? Eu não sou especialista em educação, mas não é difícil olhar para isto e dizer qualquer coisa que não está a bater certo. Sim. Primeiro, a deslocação é absurda. E depois, desde quando é que há 20 anos era inconcebível um professor de uma escola secundária ou primária pública ter outro emprego para sobreviver? Claro. Era inconcebível. E isto está-se a banalizar. E o problema que eu acho, e é isso que acontece muito com este governo socialista e com os sucessivos escândalos que tem havido, é o aeroporto, é a Alexandra Reis, é o secretário de Estado adjunto, é todas as semanas, é que é impossível ao ser humano manter um nível e um padrão de indignação cada vez mais crescente. Então, a partir de certa altura, todo o escândalo é comum. E nós já nada nos choca. Ou seja, estamos a banalizar a incompetência. A incompetência Há uma curva de governativa. elasticidade na política. Há falta de... Há uma curva de elasticidade na política, não é? Há de certeza que há, de certeza que há. Ou seja, nós, no verão, caiu uma ministra porque uma mulher morreu numa urgência, salvo erro, foi essa a história, morreu numa urgência para ter um parto, não chegou. Quer dizer, as histórias de mulheres que vão ter partos e que têm de andar por 2 ou 3 hospitais porque o serviço de patologia não está aberto, quer dizer, Não, mas eu acho começa a que ser tem comum. a ver. Portugal é um país de turismo e eu acho que faltava turismo de saúde em Portugal e eles estão a experimentar com as grávidas. E portanto, elas começam num concelho e só terminam 2 concelhos à frente. E não é só isso, é porque cada grávida conta como 2 pessoas. Exato. Ou seja, estamos a poupar. Estamos a poupar. Ou seja, vá conhecer já desde Eu pequenino tenho estamos a incutir uma isso. última pergunta que é uma provocação, mas é uma pergunta séria ao mesmo tempo. Okay? E olhando para o Rui Rocha, que eu classifiquei-o como alguém que tem material betinho suficiente, mas vamos ver. Eu não sei se ele vai conseguir levar os queques à alta pastelaria, vamos ver que bolo é que ele vai inventar, mas o Rui há uns anos É um atrás... verdadeiro eclair. É o eclair. É um verdadeiro eclair. É o eclair, está descoberto. Estou a brincar, Não, mas pode ser. Olha, eu ainda Passámos há de pouco queques tempo para comi um eclairs. muito bom em Setúbal. Sim. Não sei se conhecem a zona. Eu tive lá um espetáculo e eu senti muito bem. É um sítio que está aberto até às cerca de 3 da manhã que se chama A Preta. Porque era, adivinhem, de uma senhora que não é branca. E então deu o nome ao espaço e comi um eclair oferecido pela sua filha. Grande E beijinho eram à bons Jéssica. Ótimo eclair. Epá, que eu tinha um pouco de Atenção, chouriço gigante. eu quero deixar claro que a minha resposta a eclair é só porque eu votei nele e eu gosto particularmente de eclair. Eu adoro eclairs. Mas eu não quero que isto soe para aquela parte elitista dele foi buscar um termo francês para... Não, ninguém vai... Já toda a gente acha isso, não é? Ninguém Pois, vai lá está. associar Claro. a iniciativa liberal ao elitismo. Era. Era Até porque realmente... eu acho que ele é mais um bolo de arroz do que outra coisa. A foi última aquilo que foi coisa que dito. me passava pela cabeça. Mas o Rui, há 3 anos atrás, estava muito ativo no Twitter, que é uma zona de combate muito pouco séria, às vezes. E foi tão provocado que acabou por escrever que, se pudesse, fundava um partido chamado Cala-te ao Boi. Eu estou a citar, não é? Atenção, espero que o Rui não leve a mal. Precisava do contexto, eu não tenho o contexto para essa. Não, o contexto era um bom contexto. Ou seja, o que ele dizia era... Ele estava cansado de ouvir tudo aquilo que ouvi no Twitter. A minha pergunta é um bocadinho mais profunda. Ele está preparado para dizer cala-te ao Costa e ser realmente uma opção de governo? Acho que ele, como pessoa muito experimentada no Twitter, sabe distinguir muito bem o seu discurso twitteiro, vamos dizer assim, do seu discurso político. Aliás, se há coisa que normalmente as intervenções do Rui Rocha e até da nossa bancada parlamentar em geral, do Carlos, do João Coutinho de Figueiredo, da Carla Castro, do Bernardo Blanco, da Patrícia e, portanto, da Joana Cordeiro, todos eles, o Rodrigo Saraiva, é que não fazem o Costa calar-se. Ele normalmente fica bastante irritado. Ele normalmente fala muito alto a seguir, fica muito chateado. Já pedir às vossas convenções. Por exemplo, lá está, mas é isso, ele não precisa, porque nas do PS também acontece. Eu já te disse para ir ver. A pergunta era direta. Eu nunca ouvi ninguém a dizer socialista em toda a linha. Não. Isso é verdade. Mas a pergunta é mesmo a Sabe. última, era direta. Cala-te ao Costa, já percebemos que não, porque o Costa ainda fala mais alto, mas é agora? Estão preparados? Estamos o nosso lema para a última campanha das legislativas foi preparados. E nós continuamos sempre preparados e continuamos a fazer o nosso trabalho no dia-a-dia. Ainda recentemente fizemos projetos de lei que salvaram imensos portugueses por multas absolutamente escabrosas por se terem esquecido de pagar ex-scudos. Ou seja, nós estamos sempre preparados a fazer o nosso trabalho do dia-a-dia e se der a eventualidade do governo cair, que não me parece, até o próprio Marcelo disse, tem 2023 para fazer alguma coisa, porque a partir daí há eleições e eu já praticamente não espero nada de vocês. Se o próprio Presidente da República já quase está a vaticinar um prazo de validade para o governo,
parece-me que nós temos de estar preparados e estamos preparados para o que vier daí. Então, por mim está feito. Muito obrigado. Vou-te convidar a ficar connosco para beber um café Delta e comer um queque. E Ruben, deixo para ti as últimas palavras. Ainda bem, tu só convidaste para a Delta e não convidaste para o nosso outro patrocinador que é a Vibrolândia, senão ia ficar muito esquisito. De qualquer forma, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. E eu vou comer um dos queques. Pronto. E por isso, quem viu, se gostaram, deixem o vosso like, deixem a opinião nos comentários. O Bruno depois vai ler os comentários. Leio todos e respondo. Pois o Bruno tem mais tempo do que eu. E então é isso. Já sabem, subscrever o canal e vemo-nos no próximo Contrariedades. Um abraço.